Daniel capítulo 3. Versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 covados, e a sua largura de 6 covados, levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Versículo 2. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães, e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 3. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos e governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, e todos os oficiais das províncias, à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 4. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas. Versículo 5. Quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, e de toda a espécie de música, prostrar-vos-eis, e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Versículo 6. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Versículo 7. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda a espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 8. Por isso, no mesmo instante chegaram perto alguns caldeus, e acusaram os judeus. Versículo 9. E responderam, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Versículo 10. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, e da gaita de foles, e de toda a espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. Versículo 11. E, qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Versículo 12. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, e estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Versículo 13. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Versículo 14. Falou Nabucodonosor, e lhes disse: de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses nem adorais a estátua de ouro que levantei? Versículo 15. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, e de toda a espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, ó mais, se não a adorardes, sereis lançados, na mesma hora, dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Versículo 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e da tua mão, ó rei. Versículo 18. E, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de furor, e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ou falou, e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Versículo 20. E ordenou aos homens mais poderosos, que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Versículo 21. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas, e seus chapéus, e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Versículo 22. Sobrescrito 2. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Versículo 23. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou, e se levantou depressa ou falou,
dizendo aos seus conselheiros: E não lançamos nós, dentro do fogo, 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Versículo 25, respondeu, dizendo: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Versículo 26. Então chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou, dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Versículo 27. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei, e, contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Versículo 28. Falou Nabucodonosor, dizendo: O bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo, e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Versículo 29. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Versículo 30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego, na província de Babilônia.